Graça e paz, igreja do avivamento. Feche seus olhos um instante. Pai, te agradecemos. Louvamos o teu nome e te bendizemos, Senhor, nessa noite. Alegria de estarmos em tua presença, em tua casa, o privilégio que o Senhor tem nos concedido de podermos nos reunir em teu nome e ver a confirmação de tua palavra quando diz: se houver uma reunião assim feita, o Senhor estará presente. E nós temos vivido dias onde é reconhecido, notório, a tua presença poderosa. Eu quero te agradecer, Senhor, consagrando mais uma vez essa noite ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, consagrando, Senhor, esse tempo para que o Senhor possa agir, para que o teu Espírito possa fluir em nossas vidas, nos alcançar, de maneira que nenhuma área seja inalcançável, Senhor, mas que o Senhor tenha total liberdade no poder do teu Espírito em nos tocar, fazer cair de nós tudo aquilo que não é teu, tirar das nossas vidas tudo quanto não te pertence. Queremos ser teus, totalmente teus, Senhor. Eu consagro todas as famílias que estão aqui, todos os lares que são representados nessa noite, todos os sonhos, anseios, propósitos. Eu peço que seja uma noite de liberação por meio de tua palavra. Seja nos liberados, Senhor, habilidades que ainda não temos, dons que ainda, Senhor, não possuímos. Seja nos liberados, Senhor, o teu milagre, aquilo que em ti estamos esperando. Toda a nossa expectativa no Senhor seja válida, seja confirmada como resposta, e as suas respostas nos venham hoje através de sua palavra. Todo aquele aflito, angustiado, desde já, Pai, eu peço que o teu Espírito Santo traga nesse instante o teu bálsamo de cura, de libertação. Tira toda a confusão da mente, da alma. Traz a tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Nós te recebemos nessa noite. Nós, Senhor, te agradecemos nessa noite. Nós, Senhor, nos sentaremos para te ouvir nessa noite, glorificando ao Senhor em o nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Antes de tomar o seu assento, cumprimente 3 pessoas, as mais ungidas que você encontrar. Diga a elas: que bom que você veio. A você que nos assiste pela internet, que bom que você está aí. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Acalma o teu coração e permita que o Espírito Santo possa tocar a sua vida. Eu disse 3 pessoas. Podem sentar, por favor. Podem sentar. Tem lugares marcados aqui. Se não tiver proprietário desses lugares, as Bíblias já não sentam faz algum tempo. Pessoal aí, sente-se, os diáconos ajude para que todos possam sentar. A igreja cheia nesse domingo. A igreja cheia nesse domingo. E essa igreja é cheia de gente cheia de Deus, cheia da unção do Senhor. Amém. Sentem-se, eu vou dar um tempo para que vocês se organizem, vocês se sentem, os diáconos ajudem. Encontre lugares. Preciso saber se esses lugares aqui na frente. Muito bem. Então vamos lá, por favor. Vocês que estão em pé aí atrás, deixem em pé só os diáconos. Os demais, sentem-se. Agora a gente tem diácono aqui. Eu não apresentei-os ainda porque eles estão em estágio. Estão estagiando aqui. E você sabe que estagiário como é, né? Tem que ter paciência. Então eles estão estagiando aqui. E logo a gente vai apresentar. Mas desde já eu quero te dizer que esses diáconos já têm autoridade para te corrigir, para te pedir gentilmente que você se sente, que você se levante, que você entre até que você saia. E não adianta
querer arrumar confusão, porque a Bíblia diz assim: resistir ao diácono e ele pulará em vós. Então é melhor tomar cuidado. Sentem-se, por favor. Vamos encontrando os seus lugares. Vocês são bem-vindos nessa noite. É um prazer ter todos vocês aqui. Nós estamos no último dia de uma semana que foi excepcional. Nós fazemos essa semana da conquista já há alguns anos. Eu não sei exatamente quantos anos, mas eu acredito que já se vão mais de 10 anos, onde todos os meses de julho, na semana que compreende o meio do mês, a gente se encontra aqui para esse tempo gostoso, para passarmos uma semana juntos. Queria saber quem conseguiu vir todos os dias. Nem tenha sido quase no final, mas tenha vindo. Quantas pessoas? Fique em pé, por favor. Poxa vida, que bênção, hein? 80%. Vamos dar um aplauso a Jesus pela sua vida, pelo seu esforço, pelo seu empenho. Podem se sentar. Porque eu sei que não é fácil. Todos os dias está aqui. Sei que não é fácil. Para as mulheres, então, é um terror, né? Porque as mulheres, ai meu Deus, que roupa eu vou colocar hoje? Não é assim? Ai meu Deus, meu cabelo. Ai meu Deus, a garoa, a chuva. Oh, queridos, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Já a gente apresenta vocês aqui. Sabe que ninguém gosta de demônio, né? Mas tem um demônio especial que as mulheres não gostam de jeito nenhum. São os demônios da garoa. Não é? As mulheres não gostam do demônio da garoa. Porque cria um transtorno. Causa um problema. Principalmente para aquelas mulheres que têm os cabelos bandidos. Cabelo bandido é aquele que ora está preso, ora está armado. Não é? Então, um dos dois. Amém. Sejam bem-vindos todos nessa noite. Vamos continuar aqui. Hoje talvez seja a última noite dessa semana, ou a gente continua, não sei. Não sei como vai ser. Tivemos algum contratempo, eu estou achando que a Eletropaulo está com algum problema pessoal comigo, porque desde a nossa ceia a luz acaba e gera um transtorno danado, e hoje eu sei que não vai acabar. Sabe por que eu sei? Porque eu passei o dia sem luz em casa. Você vê que perseguição? O dia inteiro. E olha, eu moro a 50 metros da Eletropaulo. Lá nunca falta luz muito tempo, porque a Eletropaulo é do lado. A gente não precisa nem ligar para reclamar. Falta luz, ele já conserta. E hoje nós ficamos sem luz o dia inteiro. O que significa que você não pode me abraçar muito hoje. Nem apóstolo. O Mateus você pode porque ele tomou banho frio. Eu disse, tomo nada. Então não me abraça muito hoje. Eu quero compartilhar com vocês a história de um rei chamado Josafá, rei de Judá. Esse rei, um homem temente ao Senhor, ele recebe uma notícia de que dois povos, os moabitas e os amonitas, viriam contra eles. Eles estavam reunindo um grande exército para vir contra Judá. E toda pessoa que ouve uma notícia, recebe uma notícia como essa, que alguns estão se unindo para vir contra você, isso de alguma forma gera um certo pânico. É inevitável que isso aconteça. Imagine você ouvir que um exército está sendo formado para vir contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua empresa, contra os seus projetos. E esse rei recebe a notícia que dizia exatamente isso. E como é de se imaginar e de se esperar, esse rei também fica preocupado. Mas há uma diferença entre preocupação e desespero. Quem se desespera é porque não conhece o Deus que serve, ou não o serve. Mas quem sabe a quem serve, e você que serve o Deus fiel, todo-poderoso nas batalhas, o grande El Shaddai, você não se desespera. Você pode se preocupar, mas entrar em desespero não. Quem fica preocupado tem calma, paciência para discernir, para entender, para compreender e para reagir.
Quem se desespera, não. Um exemplo claro. Uma mulher está ao volante, é só um exemplo, tá? Isso não acontece nunca. Uma mulher está ao volante, de repente um carro entra em sua frente, ai meu Deus! Desespero. Agora, se um homem está ao volante e um carro entra em sua frente, ele vira para a esquerda, volta para a direita, passa tranquilo. Não é? Então isso não é desespero, isso só foi uma preocupação momentânea. Então esse rei não se desesperou. E nessa noite o Senhor quer que você entenda, você não pode andar em desespero, porque tem um Deus que trabalha ao seu favor, dia e noite. O salmista diz que Ele dá aos seus enquanto dormem. Até quando você dorme, o Senhor cuida da sua vida. Não se desespere. Se você tem ouvido notícias que te aterrorizam o coração, tenha preocupação e se prepare em Deus, com resposta e direção, para que você vença. Mas esse negócio de desespero não é coisa para a sua vida. Se você entende isso, se alegra nele. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um texto. É um texto de 2 Crônicas. É um texto que se fala muito. Inclusive aqui se fala muito. Mas a gente fala muito nesse texto, no versículo. E muitas vezes a gente não fala no contexto. 2 Crônicas 20, verso 20. 2 Crônicas 20, verso 20. Toda a Bíblia tem. Procura aí que tem. 2 Crônicas 20, 20 diz assim, olha. Normalmente, quando a gente ministra esse texto, e só esse versículo, de maneira isolada, e pode ser feito desde que você respeite o contexto, às vezes a gente ministra isolando o versículo. Não tem problema se você respeitar o contexto. Quando a gente ministra é assim. A gente lê apenas a parte B do versículo, mas eu quero ler todo. O texto fala assim: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá, que é o rei, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e... Existe a tradução que a gente mais gosta, diz: crede nos vossos profetas e prosperareis. É gostoso ouvir isso, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Eu comecei dizendo a história de um rei, Jeosafá, que estava preocupado porque a notícia de que um exército composto por 2 povos estava vindo na direção da sua cidade, do seu território. Ele se preocupa. Isso no começo do capítulo 20. Mas lá no versículo 20, passado 20 versículos, a gente observa que esse rei não está tão preocupado assim, porque ele está motivando o seu povo, a sua nação, dizendo o que eles devem fazer, dizendo como eles devem se comportar. Quem se desespera não sabe nem o que a si próprio pode fazer, quanto mais que orientação da outro. Agora esse rei é impressionante. No começo, lá no capítulo 20, ele se preocupa. É óbvio, tem medo. Mas 20 versículos depois, ele já está na frente do povo, em pé, na frente de um povo, assim como um governante deve fazer nos momentos de crise, porque é muito fácil se esconder na hora da crise, mas é na hora da crise que se demonstra a qualidade e a capacidade de um líder. É na hora da crise, é na hora do problema, na hora da aflição, na hora da tribulação, que de fato o líder é reconhecido. Por isso, até os dias de hoje, os judeus reconhecem a Moisés como o maior líder de sua história. Por quê? Porque nenhum outro enfrentou tantos desafios quanto Moisés ao conduzir o povo pelo deserto. E ele nunca foi omisso. Isso é uma coisa que é relativamente nova para a gente, porque é muito comum ver que quem governa se omite na hora que devia dar cara, porque ele não quer queimar sua imagem. Então, no caso de Jeosafá, ele não se omitiu. Ele teve preocupação que todo governante teria, mas ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. 20 versículos depois, ele se apresenta diante do povo.
De manhã bem cedo, ele se apresenta, reúne todo o povo e tem uma palavra a esse povo. E ele diz: crede no vosso Deus, estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Eu quero contar para vocês essa história, para que vocês entendam bem o que aconteceu aqui. O fato é o seguinte, que ele recebe essa notícia, se preocupa e faz o que todo homem de Deus deve fazer. Procurou ao Senhor. Foi consultar a Deus, chamou o povo e estabeleceu um tempo de oração, um tempo de jejum e um tempo de humilhação. Ele estabeleceu um tempo onde o povo deveria buscar a resposta de quem poderia lhe dar respostas. Quando o problema surge, quando os inimigos se levantam, a resposta só pode vir dele, do Deus Todo-Poderoso, o Deus forte nas batalhas. Parece tão óbvio, mas muitas vezes não é isso que fazemos. Na hora da tribulação, na hora da crise, na hora do problema, a quem você consulta? Onde você vai procurar respostas? A quem você pede orientação? Quais são os conselhos que você ouve? E de quem você os ouve? Isso é muito importante, porque é exatamente isso que vai te dar a direção certa. Se você ouvir a qualquer voz, pode ser que o seu problema ele se amplie ainda mais. Uma mulher que acabou de se separar do marido, e aí ela se separou, mas ainda recém-separada, ela tem aquele zelo, aquele cuidado com o seu nome, aquela preocupação. Mas ela, recém-separada, depois de alguns anos de casada, não sabe mais o que é a vida de solteira. E ela ainda pensa em reconciliar com o seu marido, porque ela observa as possibilidades e vê que poderia dar mais uma chance a ele. Afinal de contas, o erro não é só do homem, mas também foi dela. Mas aí ela encontra uma amiga e vai pedir conselhos para a amiga. E a amiga fala: menina, deixa de ser boba, vem comigo para a balada. Vem comigo para a balada, menina, eu fico com 1, fico com 2, fico com 3, tão bom. Se forem esses os conselhos que você ouve, certamente são esses conselhos que vão dar o curso para a sua vida. A palavra diz assim, lá em Provérbios: na multidão dos conselheiros, ali há sabedoria. O conselho tem a capacidade de nos fazer enxergar aquilo que a gente não enxergou até então. O conselho de quem está fora tem sempre uma visão panorâmica do assunto, uma coisa que a gente não está enxergando. Quem está de fora muitas vezes consegue enxergar. É importante que a gente busque conselhos, mas que a gente saiba onde buscar conselhos. É importante que a gente busque soluções para as crises, para os problemas, para as situações, para os inimigos. É importante que a gente busque soluções, mas mais importante que buscar soluções é saber onde buscar soluções. E você que está vindo nessa semana aqui, ou que está vindo hoje, veio ontem, não sei quantos dias você veio, mas você veio dizendo: eu preciso de respostas e de soluções. Eu sei que Deus falou e está falando e vai falar poderosamente ao seu coração. Você não sairá daqui perdido, você sairá daqui com direção da parte de Deus para a sua vida. Se você crê nisso, toma posse em nome de Jesus. É importante buscar soluções, mas mais importante é onde buscar soluções. Então, Jeosafá decide que ele deveria consultar ao Senhor. E ele estabelece esse jejum. Eu quero ler um texto com vocês. Coloca, por favor, o versículo 14. Ele propõe ao povo um jejum, uma oração, um tempo de consagração. Quando as coisas estão apertadas, meu irmão, difíceis, consagre a sua vida. Deus sempre virá com respostas. Se você colocou a sua confiança nele, esteja certo de que ele vai te responder. Aí então, depois de estabelecer esse jejum, essa oração, veio o Espírito do Senhor no meio
da congregação. Entenda uma coisa, Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava aqui como está hoje. No Antigo Testamento você observa que o Espírito Santo, ele em algumas circunstâncias sobrevém a Davi, a um profeta, talvez a um rei. Ele se manifesta em algumas situações. Hoje, o Espírito Santo pode estar na sua vida, como Jesus disse: vocês não estão órfãos, eis que estarei convosco por todos os dias de vossas vidas. Aqui foi uma manifestação, uma resposta de Deus a um clamor e consagração do povo. Você, quando se consagra, você tem a oportunidade de ouvir o Espírito Santo falar, como nós aprendemos, no seu coração. Falar de uma forma poderosa. E também falar de uma outra maneira. Porque o texto fala assim: então veio o Espírito Santo do Senhor no meio daquele povo que estava ali congregado. Veio sobre um profeta chamado Jaziel, que é filho de Zacarias, de Benaías, de Jeiel, filho de Matanias, o levita, e dos filhos de Asaf. O Espírito Santo veio sobre a vida de um profeta. Segue, por favor, no versículo 15. E esse profeta disse: dai ouvidos todos de Judá, todos os moradores dessa nação, e também de Jerusalém, e também você, rei Josafá, dei ouvidos, porque assim diz o Senhor: não tenham medo, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja, a luta não é vossa, mas a luta é de Deus. Nessa noite o Espírito Santo vem sobre a vida do profeta e diz: acalma o seu coração, porque essa luta não é contra você. O Senhor entra na sua causa para te dar a vitória, e se você é capaz de crer, então se expressa em nome de Jesus. Vamos lá, eu estou na introdução, a gente não chegou ainda no corpo da ministração. Entenda uma coisa: Deus pode falar diretamente a você. Afinal de contas, o Espírito Santo mora em você, amém? Mas talvez o Senhor prefira falar com você ou a você através do seu profeta, através do seu mentor, através do seu pastor, através do seu líder. Por isso a gente precisa ter autoridade estabelecida sobre a nossa vida e dar ouvidos ao que Deus diz através de quem Ele instituiu como autoridade legal sobre a nossa vida. Em toda a congregação, em toda a nação, havia toda aquela população e o rei. O rei estabelece o clamor, o jejum, a consagração do povo. Mas Deus se manifesta não ao rei. O Espírito Santo se manifesta na vida do profeta. E agora o profeta ia ensinar ao rei o que o rei deveria fazer. Observa que situação. O rei, a autoridade máxima de uma nação, precisa sentar para ouvir a palavra de um profeta, para ouvir o conselho de um profeta, para ouvir a direção de um profeta. Muitos reis quebraram na história bíblica. Muitos reis foram depostos, muitos reis caíram pelo simples fato de não ouvirem a voz de Deus através da boca do profeta. Esse negócio de profeta é um negócio muito sério, porque Deus tem compromisso com a palavra do profeta. Quando você conhece um pouco da Bíblia, você vai perceber que o profeta profetiza em nome de Deus aquilo que Deus disse a ele para ser profetizado. Isso acontece de um modo geral, mas nas exceções existe. Os profetas profetizam por si só,
sem que Deus tenha dito a eles o que dizer. É claro que isso é alinhado com um plano perfeito de Deus. Mas os profetas simplesmente dizem, profetizam. E pelo compromisso e comprometimento que Deus tem com a palavra do profeta, o que o profeta disse se manifestou. Agora, se manifesta na vida de quem? De qualquer um? A gente vai entender esse princípio, porque nessa noite eu quero que você conquiste a promessa que Deus tem para a sua vida, através da palavra que sai da boca do profeta e gera fé no seu espírito suficiente para crer nessa palavra e nela prosperar. Então o rei precisou ouvir o profeta. O profeta se levanta no meio da multidão e diz: fiquem tranquilos, porque esses inimigos não vêm lutar contra vocês, porque o Senhor toma à frente a sua luta, e a luta que deveria ser sua, agora é de Deus. Irmão, que negócio é esse? Saber que Deus pode tomar a minha luta e fazer a minha luta, a luta dele, e pelejar a meu favor. Imagina se Deus entra na peleja a meu favor. Quando é que eu vou perder? Nunca. Isso é igual o Palmeiras no Campeonato Brasileiro esse ano. Não perde nunca. Aleluia. Eu não gosto de brincar com esse negócio de time. Então volta aqui. Volta ali no texto, por favor. No versículo 16. Agora o profeta vai dizer o que deve ser feito. E ele anuncia, olha, amanhã vocês descerão contra eles, contra os inimigos, esse povo que está vindo aí, esses dois exércitos, essas duas nações. Eis que eles sobem pela ladeira, pelo monte de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. O Espírito Santo vem sobre o profeta, tranquiliza o povo, o rei, e agora dá direção do caminho. É por esse caminho que eles vêm. Seguinte, 17. Nesta batalha não tereis que lutar, não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá a Judá e a Jerusalém. Escute isso. Eu estava dizendo que a palavra certa pode vir pela boca do profeta. O que destaca uma pessoa que recebe uma profecia e vê se cumprindo na sua vida, de outras que estavam juntos no mesmo auditório, receberam a mesma profecia e nada se cumpriu. Eu me lembro quando eu recebi uma profecia dizendo que Deus tinha um propósito na minha vida, queria me usar muitíssimo à frente de um ministério. E me lembro que nesse mesmo dia Deus usou a profeta para dizer e anunciar isso também um amigo meu que estava junto àquela noite. Eu estou aqui no exercício do chamado, do propósito que Deus tem para a minha vida, ainda que eu fugi muito. Fugi não por não crer na promessa e por não crer na profecia. Fugi por medo, fugi por entender que eu não tinha habilidade e capacidade para isso, mas não deixei de crer. Aquele amigo que estava ao meu lado, ele continua do mesmo jeito que era. Claro que mais velho, sem alguns dentes, na mesma vida, na mesma rotina, na mesma história. O que diferencia? O que diferencia é o fato de você crer naquilo que Deus disse e tomar como verdade para a sua vida. Agora, existem algumas verdades que são difíceis de aceitá-las. Existem algumas palavras, algumas profecias que são difíceis de aceitá-las. Nós somos bons em aceitar o conselho, quando o conselho ele vai no curso daquilo que a gente espera, o que a gente quer, que a gente deseja, daquilo que a gente já estava já imaginando. O terrível de aceitar conselho é quando ele vem na direção oposta. Não, mas não era isso que eu queria fazer. Fica um pouco mais difícil. E observa só o conselho, ou a profecia, que é lançada sobre essa nação. E o rei, é preciso que o rei ouça e decida se vai dar crédito ou não. A profecia precisa repetir mais uma vez. Ele fala assim, olha, nessa batalha, vocês não terão que lutar. Como que se vence uma batalha sem lutar? Como que se vence uma batalha contra dois exércitos, duas nações, extremamente armadas, preparadas, treinadas,
Duas nações que fizeram a lição de casa, que conhecem os seus pontos fracos, que sabem as suas limitações, que sabem como atacar e contra-atacar, sabem o caminho, a direção, sabem de que maneira vão acabar com sua força, com seu povo, com a sua nação. Esses dois exércitos vinham preparadíssimos, vinham equipados, vinham motivados. E o profeta se levanta e diz: contra esse povo você não vai precisar lutar. Nessa batalha você não vai precisar pelejar. Eu estava dizendo que muitas vezes é difícil a gente aceitar a palavra, a profecia, porque ela vem na contramão do que a gente pode imaginar. Imagina para um rei preocupado com seu povo, o que será do seu reino, da sua nação, ouvir da boca de um profeta a seguinte profecia: nessa batalha você não tem que lutar, apenas posicione os seus homens, deixe-os parados, e você verá o livramento que Deus vai te dar. Como é que pode isso? Em determinada posição, vou cruzar os braços e vou esperar para ver o livramento que Deus vai me dar. Quem seria capaz de fazer isso, sinceramente? Qual de nós não tomaria partido, providência, para fazer alguma coisa? Principalmente os que são mais ansiosos, que não têm tanta paciência. Sentar e esperar que as coisas aconteçam. Isso, claro, não estou dizendo que é via de regra, foi uma situação, e foi o que Deus disse. Irmãos, a gente precisa consultar o Senhor, aprendemos aqui. A gente precisa se consagrar a Deus. A resposta certa vem da boca dele. Ele pode falar diretamente ao nosso espírito ou pode usar seus profetas. A lição que estamos tendo até esse momento é a seguinte: sobretudo, vale a pena ouvir a voz de Deus e obedecê-la. O Senhor pode te dizer: arregace as mangas e vai à luta, porque a vitória já é sua. Como disse a Josué: seja forte, seja corajoso, e eu serei contigo. Ou seja, vai e luta, e eu te ajudo a vencer. Deus pode falar assim, mas Deus também pode dizer: para de ficar batendo de frente, para de ficar se justificando, para com isso, e deixe que a minha glória brilhe sobre a sua vida. Pare de ficar se defendendo. Pare com isso. Pare de ficar querendo provar alguma coisa. Pare com isso. E deixe que eu trabalhe a seu favor. Um princípio hoje, para o nosso tempo, é o seguinte: o de Mateus 6,33. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça, e as demais coisas serão nos acrescentadas. Eu sei que essa palavra tem endereço para algumas pessoas aqui hoje, que estão batendo de frente para provar algo, para resolver algumas pendências e situações. E o Senhor está dizendo para você: busque a Ele em primeiro lugar e a justiça dEle, e permita que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Quantos conseguem entender isso? Acalmem o seu coração e glorifiquem-se. Glorifiquem o nome do Senhor. Volta lá, por favor, para o texto. Então, essa peleja não é sua. Essa peleja é de Deus. Volta lá, versículo 16, 17, 18. Então Josafá, o rei, se prostrou com o rosto em terra. Toda Judá, todos os moradores, toda a população, todos os cidadãos de Jerusalém também, e se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Se Deus me diz: não faz nada, o mínimo que eu posso fazer é adorá-lo. Se Deus me disse: aquieta sua alma,
O mínimo que eu devo fazer é adorá-lo. E eu não vou ler o texto todo, porque essa palavra vai seguir uma outra direção já. E eu quero dizer para você o que aconteceu. O rei deu ouvidos ao profeta, creu no que o profeta estava dizendo, saiu com o povo para posicioná-lo, conforme o profeta havia dito, pelo caminho onde os moabitas e os amonitas iriam. Posicionou o povo, e aí ele chama o povo e diz: olha, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. O rei agora dizendo: confie nos seus profetas e prosperareis. Então eles foram, se posicionaram, exatamente como o profeta havia dito, não fizeram absolutamente nada. No versículo 21 fala que o que o povo começa a fazer é cantar ao Senhor, louvar o seu nome, e ficar ali cantando. Eu imagino que o rei disse: bom, já que a gente não pode fazer nada, chama aí o menino da bateria, do teclado, enquanto a gente fica lá esperando, manda eles tocar aí, porque a gente espera e canta, a gente espera e adora. O fato é que esses dois exércitos entraram em confusão entre eles mesmos, começaram a combater um ao outro, e quando eles observam, só viam agora os mortos, porque eles se mataram, eles se aniquilaram uns aos outros, e o povo de Judá e Jerusalém, a única coisa que fez foi ver. O Senhor disse: fique em pé e veja, porque essa luta não é contra vocês, é contra mim, diz o Senhor. Esse povo se levantou contra o rei, contra o Deus forte e poderoso. Fiquem em pé e vejam. E hoje o Senhor veio para anunciar a sua vitória. Ele está dizendo: continue de pé e veja os seus adversários sendo confundidos, o Senhor os colocando por terra e o seu nome sendo glorificado na sua vida. Você é capaz de receber essa palavra? Então se expressa em nome de Jesus. Versículo 24, por favor. Você precisa confirmar isso comigo. Ela fala assim: olha, nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres, que estavam por terra, não havendo ninguém escapado. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. É óbvio que a gente tem que usar isso com cautela, porque tem gente que quer usar isso como coisa de vingança. Ai, está se levantando contra o ungido. Às vezes você está todo errado e está achando que tem alguma unção sobre a sua vida. Não é? Você já deve ter ouvido essa expressão: ai, deixa, Deus vai fazer justiça entre mim e ti. Irmão, eu tenho medo disso. Está aí uma coisa que eu não falo, é isso. Que Deus vai fazer justiça entre mim e ti, entre eu e você. Porque, sei lá, vai que você orou mais. Vai que você está mais santo que eu. Não é? Havia um goleiro, um atleta de Cristo, que uma vez ele foi defender um pênalti. Estava numa partida de futebol, no jogo do campeonato brasileiro, ia defender um pênalti, ele começou a orar. E aí, ele foi um dos primeiros atletas de Cristo. Acho que ele até foi o fundador da associação. Estava ali para defender o pênalti, começou a orar. E aí ele se lembrou que o batedor também era. E agora? Que oração Deus ouve? De quem bate o pênalti e de quem defende? Por isso é importante que a gente esteja perto do Senhor. A gente não pode ficar usando esse pensamento: ai, de quem toca no ungido, quando a nossa vida está toda torta, toda enrolada. Mas quando a gente está debaixo dos princípios, da obediência, quando a gente está sob uma palavra, debaixo de uma palavra, meu irmão, aquieta sua alma. Faça como o Senhor lhe propôs. Esteja de pé e veja a vitória e o livramento que o Senhor vai lhe dar. Essa palavra tem endereço para a sua vida hoje. Veja o livramento e a vitória que o Senhor vai colocar sobre a sua vida. Se expresse e toma posse em nome de Jesus. Só havia cadáver.
Versículo 25. E aí, Josafá e o seu povo foram saquear os despojos. Acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas. Você já viu um exército vir contra um outro povo, uma outra nação, trazendo gado? Você já viu um exército vir contra uma nação trazendo objetos de valores, roupas valiosas, joias preciosas? Pois é, os moabitas e os amonitas estavam vindo contra Jerusalém e Judá, trazendo consigo tudo isso. Joias preciosas, e daí eles tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam aqueles despojos, porque era muito. Entenda, eles foram, se preocuparam primeiro, buscaram a Deus, ouviram a voz de Deus, seguiram na direção que Deus lhes deu, ficaram em pé, na posição que o Senhor havia lhes dito, cantaram e adoraram, viram os inimigos se confrontarem, se destruírem, foram lá, porque o Senhor os autorizou a tomar os despojos, tiraram tudo, gado, roupas, bens, joias, carregaram tanto, porque era tanto, 3 dias, meu irmão, imagina 3 dias, saqueando, 3 dias, esses 3 dias têm um paralelo com Jesus, nos 3 dias em que ele esteve morto, saqueou o inferno, 3 dias, era tanta riqueza, que eles não puderam carregar. Aí eu volto para o texto, no versículo 20. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e... Crede nos vossos profetas e... Observe o texto, observe o capítulo, observe a história. O primeiro versículo fala de um povo aterrorizado, preocupado. No último texto que nós lemos, fala de um povo que enriqueceu-se. Essa preocupação, o que te traz preocupação, o que você ouviu, o que te incomoda, a notícia, ou o que você viu, eu quero te dizer, na autoridade de um profeta que se levanta na unção do Espírito Santo, que isso tudo vai te permitir viver uma prosperidade que você nunca viveu. Se você tem fé para receber essa palavra, então receba em nome de Jesus. Quando a gente ouve o que Deus fala, toma posse, caminha nessa direção, o inevitável acontece. Tinha como ser diferente como Josafá? Não. Por quê? Porque ele buscou a Deus. O profeta se levanta e fala, ele obedece e entra em adoração. Tinha como ser diferente? Não tinha. E hoje eu quero que você entenda, se algo te preocupa e você buscou a Deus, e o profeta se levanta e fala com você, como ser diferente, o Senhor trabalhará a seu favor. Por que a gente dificulta tanto essa compreensão? Por que tantas vezes a gente não consegue viver esse inevitável que eu estou dizendo? Pelo simples fato de que às vezes a palavra do profeta é dura, é pesada, e a gente considera que é impossível fazer, cumprir e viver. Mas Deus tem bênção para a sua vida. Nós estamos aqui falando de conquistar a promessa. Pastor Aelto falou sobre a conquista do que Deus tem de melhor para nós, que é a salvação. O bispo falou do trono, do que está por vir. Nós sabemos que a maior conquista, e o que o cristão mais deve almejar, é a vida eterna, a volta de Jesus, é a salvação no Senhor, é habitar na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, na casa que Jesus foi preparar há 2000 anos. E Jesus, ele gosta de brincar com a gente, que há 2000 anos ele disse, eu vou e volto rapidinho, vou ali na casa do meu pai preparar a morada, daqui a pouco eu volto para buscar vocês. Faz só 2000 anos. Eu brinco com essa história porque eu digo assim,
Deus fez tudo isso, que a gente vê aí tão lindo, em 7 dias, 6 dias, no sétimo ele descansou. Jesus, há 2000 anos, disse para o Nivaldo: vou ali preparar uma casa para você, daqui a pouco eu volto. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. A maior conquista que alguém pode esperar é a salvação que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Tudo isso aqui vai passar um dia, tudo isso aqui vai acabar. E nós vamos viver na eternidade com o Senhor. É o mais importante, não tem dúvida. Agora, eu creio em um Deus que nos preparou a salvação e a vida eterna. Mas eu creio em um Deus que nos dá suporte até que esse dia chegue. O suporte do Senhor até o dia da salvação é o seu cuidado, a sua graça, que é o favor imerecido, o seu amor sendo derramado sobre a nossa vida. São suportes que o Senhor nos dá. E entre esses suportes, o Senhor já pode nos preparar, cuidando das nossas finanças, nos auxiliando nas nossas finanças e abençoando as nossas finanças. Tem muita gente que não acredita que Deus pode prosperar alguém. Tem gente que não gosta de prosperidade. Se você não gosta de prosperidade, você não pode pensar em salvação. Porque se a gente vai morar num lugar onde as ruas são de ouro, onde o asfalto é de ouro, onde a calçada é de ouro, então você não pode morar na glória. Eu acredito em um Deus que nos supre aqui, um Deus supridor. Mas Ele supre aquele que tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Aquele que, quando se preocupa, recorre ao Senhor, antes de recorrer ao gerente para pedir um empréstimo. Aquele que recorre ao Senhor antes de ir ao patrão. Aquele que recorre ao Senhor antes de ir ao sogro, ao cunhado. É aquele que recorre ao Senhor em primeiro lugar, que pode viver o que de melhor Deus tem para nós, já a partir de agora, aqui na terra dos viventes. Deus tem o melhor para a sua vida. Agora a gente precisa crer nisso, como Josafá creu num profeta. Eu sei que algumas coisas que um profeta diz são difíceis de se acreditar. Você vai vencer essa batalha sem fazer nada. Ah, para de brincadeira. Ah, você vai prosperar se você confiar no Senhor, se você trilhar o caminho da fidelidade. Ah, para de brincadeira. Alguém certa vez disse: eu que não trabalho não para ver se Deus me dá alguma coisa. É claro que a prosperidade de Deus demanda do suor do nosso rosto, porque afinal de contas é o preço que o homem mesmo inquiriu. Mas essa história de que eu que não trabalho para ver se Deus me dá alguma coisa, ela tem um outro lado. Porque, meu irmão, se Deus não te der força, quero ver você se levantar para trabalhar. Eu fui uma vez no hospital Pirajussara, orar por um senhor. O senhor estava mal, ele tinha câncer no estômago. E aí, um senhor de aproximadamente 70 anos de idade. E aí, eu orei por ele, não era convertido. Um vizinho que era da igreja que pediu e solicitou que eu fosse orar por ele. Eu orei por ele e ele me disse: pastor, sabe a coisa que eu mais queria na vida, hoje? Falei: me fala. Ele disse: eu queria comer um pedaço de jabá com um punhado de farinha. Você pensar que uma pessoa em um determinado momento da sua vida pode ter como maior sonho um pedaço de jabá e um punhado de farinha. Eu já fui em hospital orar por pessoas que não conseguiam respirar por conta própria. Precisavam de equipamentos. Está lá entubado. Precisando que um aparelho respire por ela. Respirar pode ser uma das coisas mais simples da nossa vida, que a gente faz e desfaz sem perceber. Quantas vezes aqui durante esse culto você inspirou, você respirou? Quantas vezes a gente nem se percebe? Agora, até para respirar, a gente precisa da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho um tio que faleceu, e o problema dele, ele fumou muito toda a vida, e
Isso aí, o cigarro destruiu seus pulmões. E nos últimos dias ele precisava andar com um cilindro de oxigênio, a mangueirinha aqui na sua narina, para que ele pudesse respirar. Aí ele se cansou de ficar na sala de casa, ele pediu para que fizesse uma mangueira maior, para que ele pudesse ir pelo menos até o portão da sua casa. Uma coisa tão simples como respirar, tão simples. Ainda assim, a gente precisa do amor de Deus para que a gente respire. Quando você diz, se eu trabalhar eu consigo, isso é meia verdade. Porque se você trabalhar e tiver a graça de Deus sobre a sua vida, você consegue. Se não, esquece. Até para respirar, precisamos do auxílio dele. Nossa vida é muito frágil. Essa vida que temos aqui é muito frágil. Nossa saúde é muito frágil. Esse corpo, esse invólucro é muito frágil. Devemos buscar, sobretudo, a vida eterna. Mas nesta vida, nós podemos viver o melhor de Deus. Há um texto de Isaías que diz que se nós crermos e confiarmos nele, nós comeremos o melhor dessa terra. Deus tem promessas para a nossa vida aqui. Eu quero ser um pastor que te motive a viver, alcançar a maior bênção, a maior promessa do Senhor, a promessa da vida eterna. Mas eu quero ser um pastor que te motive, te orienta a viver as promessas de Deus para essa vida aqui. Para viver a vida eterna, eu não preciso ter uma vida eterna de humilhação nessa terra. Eu não preciso viver todos os meus dias debaixo de depressão, de preocupações que me levam ao desespero. Eu não preciso levar toda a minha história, conduzir toda a minha história debaixo de uma situação de humilhação, vivendo de favores, passando vontade, desejos, irritações, por conta do que eu não consigo alcançar. Eu sei que o meu Deus é um Deus provedor. Existe um texto de Filipenses 4,19 que fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Se você entende e recebe essa palavra para a sua vida, então se expressa em nome de Jesus. Deus tem o suficiente para suprir a nossa vida. É preciso que a gente dê ouvidos à voz do profeta que Deus colocou sobre a nossa vida. Crede nos vossos profetas, prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Busquemos respostas em Deus, através da nossa oração, da nossa súplica. Pede para que Deus fale com você e Ele vai falar. Se Ele não falar diretamente, Ele vai usar aquele que se tornou instrumento em suas mãos para falar a sua vida. Agora, a partir do momento que Deus falou, meu irmão, aprenda a ouvir, discernir, mas principalmente obedecer. Principalmente obedecer. Porque é isso que vai fazer a diferença frente aos demais. Porque você observa que algumas pessoas estão sempre contando testemunhos de vitória, de êxito, de conquista que o Senhor lhes dá. Porque conseguem ouvir, discernir e principalmente obedecer. Crede e prosperareis. Quando eu falo que eu creio, o creio não é simplesmente dizer, eu creio em Deus. Crer desse jeito, até o diabo crê e treme. Quando eu falo eu creio em Deus, eu estou dizendo eu obedeço ao Senhor. Porque é essa fé que importa. A fé que obedece. Então, ouça e obedeça. Aquilo que o seu profeta, o homem de Deus, aquele que cobre a sua vida, aquele que te orienta, tem dito. E eu vou falar algumas coisas para você. Essa semana eu tenho tomado tempo para falar sobre essa questão financeira. E os outros pregadores da semana falaram sobre outros assuntos e parece que deixaram esse comigo, para a gente fechar a semana. Eu quero falar sobre a sua prosperidade. Ontem o bispo aqui, ele sinalizou o que eu já tenho dito. Das portas do reino para dentro, não há crise. Das portas do reino para dentro há prosperidade. A sua vida é
da porta do reino para dentro e não da porta do reino para fora. Portanto, a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Agora escute, aprende a obedecer. Há cerca de 5 anos, em uma virada de ano, eu disse o seguinte aqui na igreja. No culto de virada, do dia 31 para o dia 1º, eu disse, eu li aquele texto, aquela passagem de José, quando administrou no Egito, 7 anos de vacas gordas, de prosperidade. Eu disse, olha, o Senhor está me dizendo que nós viveremos 5 anos. 5 anos de bênçãos no Brasil, onde você terá toda a condição de prosperar. Mas eu disse, o grande segredo é, nesses 5 anos, administrar bem as suas finanças e poupar e guardar. Quantos se lembram disso? Aí, tem bastante gente que não deixou mentir sozinho. Minha mulher não levanta a mão. Levanta a mão aí, deixa eu mentir sozinho. Eu profetizei isso aqui. Eu disse, utilize os próximos 5 anos para prosperar, mas principalmente para reter. Porque depois que terminar esses 5 anos, a gente entra em um outro período. E nesse segundo período, nós vamos precisar utilizar os recursos da nossa boa administração e nós passaremos por esse outro período sem se dar conta o que é tempo de vaca magra, exatamente como José conduziu o Egito naquela ocasião. Eu estou falando de que ouvir o profeta permite a você prosperar. Eu estou tocando e recordando essa situação, porque eu sei que algumas pessoas entenderam há 5 anos atrás e começaram a vigiar no que diz respeito às suas finanças. E ao longo dos anos, a gente tem orientado vocês que comportamento vocês devem ter para que vocês possam ir bem na vida financeira. O princípio para tudo é o princípio da fidelidade. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Esse é um princípio irrefutável e inegociável. A nossa fidelidade é aquela que nos proporciona ter o cuidado de Deus sobre as nossas finanças. Repreendendo o devorador, o gafanhoto, o cortador, o migrador. Repreendendo espíritos que querem destruir o que temos. Quando você se torna, de fato, alguém que entrega ao Senhor a parte que a Ele pertence, faz isso com fidelidade e propósito, o inimigo das nossas almas não pode tocar nas nossas finanças. Tudo começa por aí. Mas, além da fidelidade, porque fidelidade é algo que nos é obrigatório. Tem alguém que diz, eu entreguei o dízimo. Eu penso, não fez mais que obrigação. Eu não falo porque para a pessoa não ficar chateada. É igual o filho que não estuda, não faz nada, fica o dia inteiro à toa, dorme até meio-dia. E aí, ele volta da escola e fala, pai, tirei 10. Fez mais que obrigação. A gente não fala isso, é claro. Mas a gente pode pensar, porque, caramba, você não faz nada da vida, tirar 10 é o mínimo que você pode fazer. Nós nos acostumamos a fazer as coisas e ficar esperando reconhecimento. E a gente deixa de fazer pelo propósito. Entregar o nosso dízimo ao Senhor é simplesmente andar na obediência. Andar na obediência é obrigação. Agora, quando se fala de oferta, aí já não é mais obrigação. A oferta é voluntária. A oferta é que, de fato, move ação para que você prospere. É claro que se houver vazamento, você não prospera. Se o devorador estiver na sua vida, você não prospera. Então, dízimo, sela, estanca. O dízimo tira o vazamento. Onde o roubo da parte do diabo é proibido. Ele é impedido de te roubar, quando você é fiel no seu dízimo. Agora, quando você oferta, coração voluntário, coração disposto, coração alegre, grato, essa oferta que você propõe no seu coração, essa move o céu, para que a bênção de Deus te enriqueça e te prospere. Então são princípios. Existe um outro princípio de honra. Quando você aprende a honrar,
essa honra também lhe abre portas. Quando você entrega a honra também na sua direção, a honra, a unção que você honra, nela você prospera. Então são princípios que a gente aprende, que a gente vem à igreja e os ouve. Ouvir não significa muito, se não pudermos praticar. Certa vez Jesus disse assim: o homem sábio é aquele que ouve e pratica. Mateus 7. O nécio é aquele que ouve e não pratica. Existe um homem insensato e um insensato. E Jesus nos faz compreender quem é quem, pelo simples fato de ouvir e obedecer. Crede nos vossos profetas e estarei. Princípios. Outro princípio, esses são princípios espirituais. Dízimo, oferta, primícia, princípios espirituais. Agora, de vida prática e de administração. Primeiro, não se gasta mais do que se ganha. O seu custo não pode ser maior do que a sua receita. Beabá. Você não pode ter 10 de entrada e ter 15 de saída. Isso pode perdurar por um tempo, mas uma hora quebra. Princípio básico de administração financeira. Mas que muita gente se perde. Por quê? Primeiro, porque não sabe exatamente quanto entra. E segundo, porque não sabe nada de quanto sai. Compra sem pensar se encaixa, se enquadra, se cabe no seu mês, na sua administração, nas suas finanças. Muita gente se perdendo e querendo que Deus o abençoe. Senhor, por que o Senhor não me prospera? Porque você não sabe administrar. Então eu vou falar isso outra vez. Debaixo desse princípio, crede nos vossos profetas? Crede nos vossos profetas? Eu vou falar sobre isso de novo. Irmão, não gasta mais do que você ganha, em nome de Jesus. Eu vou te ensinar como a gente deve fazer antes de comprar alguma coisa. Eu costumo dizer que 3 perguntas são importantes. Antes de comprar qualquer coisa, viu lá o celular bonitão, tal. Antes de comprar, faça 3 perguntas. Primeiro, quero. Segundo, preciso. Terceiro, posso. Se essas 3 perguntas forem respondidas com sim, com ok, você pode comprar. Se uma delas tiver uma negativa, ou não sei, mais ou menos, não compre. Exemplo, celular, primeira pergunta, preciso desse celular? Não preciso, então acabou. Preciso desse modelo aí que custa 3 mil, 5 mil, preciso desse. Se a resposta for não, sai fora. Agora, se a resposta for sim, segunda pergunta, a terceira pergunta, já fui para a segunda, terceira, eu posso? Porque preciso, eu quero, eu preciso, eu posso. Eu quero esse celular caro. Segundo, eu preciso. Terceira, eu posso. Se uma dessas perguntas estiver negativa, cai fora. Então a resposta para o quero é sempre sim, né? Quer esse tênis bonitão? Sim. Quer esse carro? Sim. Aí vai ser quase sempre o sim. Preciso. Aí vai variar. Pode ser sim, pode ser não. Preciso desse carrão? Preciso desse celularzão? Sim ou não? Preciso. Terceira pergunta. Posso? Posso? É aí que a gente se perde. Quase sempre a gente quer, algumas vezes a gente precisa. E quase nunca a gente pode. Só compre quando você tiver 3 sims. Preciso desse feijão caro desse jeito? Posso esse feijão caro desse jeito? Pois é. Então vamos dar um jeito. Vamos mudar. Vamos pôr outra coisa. A gente precisa fazer essas perguntas. E vai ser fácil você ter uma vida mais controlada. Aí eu te ensino, mas é que eu fico muito ansioso. Aí um conselho meu: nunca decida no dia,
sob a pressão do vendedor. Compra, ficou bonito em você. Vendedor é mentiroso. Ele ganha para isso. Outro dia, a Gi foi lá provar uma roupa. Foi uma roupa? Não, foi um calçado. E a vendedora disse para ela, poxa, ficou com cara de rica. Eu falei, é claro, ela ganha para isso. Vai falar que você ficou com cara de pobre? Que o sapato ficou ridículo em você? Então, às vezes a gente cai nessas gaiatices aí, poxa, não. Ou outro, não, você tem que levar hoje, porque a promoção amanhã aumenta. Nunca compre nada por impulso. Se você puder responder essas perguntas, certamente você terá calma. Uma outra coisa, eu não tenho tempo para falar muito sobre esses pontos, meu tempo está estourando já. Uma outra situação aqui na questão das suas finanças, que pelo menos isso você entendendo, que você não pode ter o custo maior que a receita. Não compre antes de fazer 3 perguntas, quero, preciso, posso. Uma outra coisa, uso de cartões de crédito. Eu tive um tempo que foi o tempo mais difícil da minha vida, onde eu quebrei, e nome foi para o espaço, perdi talão de cheque, perdi cheque especial, perdi cartão de crédito. O tempo que deveria ter sido o tempo mais difícil da minha vida, foi o tempo que me ensinou a administrar. Porque naquele tempo, tudo que eu precisasse comprar, deveria ser no din-din. Eu me lembro uma vez que a gente estava, eu e o pastor Matos, a gente estava fazendo um serviço na igreja, uma reforma, e aí deu a hora do almoço, aí eu falei, vamos almoçar em casa. Me lembrei, não tem mistura. E aí revirei o carro e achei algumas moedas. E eu falei, pastor Matos, não era pastor, eu falei, Matos, parei na frente do mercado, peguei as moedas, falei, Matos, compra lá algumas salsichas, vê quanto dá para comprar com isso aí. Deve dar para comprar pelo menos umas 2, uma para mim e uma para você. Ele foi lá e acho que deu para comprar umas 4. Deu para mim, ele, deu para a Gi e para o Rafael. A gente só podia comer se tivesse dinheiro para comprar. A gente só podia vestir se tivesse dinheiro para pagar. A gente só vivia com o recurso que estava nas mãos. Nada para depois, porque não tinha cheque, folha de cheque, cheque especial, não tínhamos cartões. Então, o que tínhamos estava pago. Você fala, é muito difícil viver assim. O lado difícil é que você vai se controlar, e alguns dias podem ser mais difíceis do que o outro. Mas o lado bom é quando fecha o mês, você não deve para ninguém. Ou coisa boa. Fala a verdade, quanto tempo você não sabe o que é isso? Fechar o mês sem dever nada para ninguém. Por quê? Você comprou no cartão e tudo que você comprou nesse mês, você está devendo para o mês que vem. E tem pessoas que vivem num círculo vicioso. Porque elas só conseguem comprar fazendo uso do cartão. Tem gente que faz a compra da despesa do mês, no cartão de crédito. Irmão, isso é uma roubada. Tem gente que está assim, ó, esperando pagar a fatura para fazer a nova compra. Se acontecer alguma coisa errada, meu irmão, você se arrebenta. Tem pessoas que entram no rotativo, pagam o mínimo. Meu irmão, não faz isso. O maior juro, a maior taxa de juro que alguém pode pagar é quando entra no rotativo de um cartão de crédito. Mais de 300% ao ano. Fora encargos. Se você comprou 1.000, você vai pagar de encargos, só de encargos, uns 200, 300, fora todos os juros. Não entre nessa roubada. Qual a direção, já que eu tenho pouco tempo? Vou te dizer. O que eu faço? Hoje, depois de um tempo, eu fui restituído. O Senhor me restituiu tudo que eu tinha perdido. E eu aprendi a viver. O que eu tenho está pago. O que fazer? E qual o conselho que eu dou para você? Só use cartão de crédito para a compra de bens duráveis. O lanche é um bem durável? Não. O feijão e arroz são bens duráveis?
O passeio é um bem durável? Pois é. Entre tantas outras coisas. Só compre no cartão de crédito bens duráveis. Vai no McDonald's? Tem dinheiro para ir pagar à vista? Vá. Não tem? Não vá. A não ser que o pastor Madison pagar. Não vá. Vai comprar uma geladeira? 3 perguntas. Quero, preciso, posso. 3, ok? Compra a geladeira. Vai parcelar no cartão? Parcela. Quando chegar a fatura do cartão, você vê lá R$100 de parcela das Casas Bahia. O que foi mesmo? A geladeira está ali. Jóia. Agora eu fico pensando, chega lá no dia de pagar a fatura, R$80 de McDonald's. Cadê o McDonald's? McDonald's foi faz 1 mês e você está pagando agora. Chega a fatura, que compra foi essa? Ah, você quis comer feijão, foi a compra do feijão. Cadê o feijão? A fatura está lá. E o feijão? Nada. Só compre à vista, com exceção de bens duráveis. Vai comprar uma casa? Ah, vou pagar uma taxa de juros, é menor que tem a taxa imobiliária. Entre, Deus te deu condição, está tudo certo. Faça assim, bens duráveis. Então, meu tempo estourou, e eu quero fechar aqui, concluindo essa ministração. Um rei recebe uma notícia terrível. Não fica apavorado, nem desesperado. Busca em Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. O rei encontra uma palavra de Deus na boca do profeta. Crê, põe em prática, e ele próprio diz: creio no vosso Deus, estareis seguros, crede no vosso profetas, prosperareis. O rei vence, sem mover uma palha, como a gente disse, porque Deus estava na causa dele. Assim como o profeta havia anunciado. Vai à luta, vai à busca dos despojos, traz joias, gado, roupas e pertences preciosos. Uma guerra que só lhe deu prosperidade. Talvez a guerra que você viva é a guerra que vai lhe trazer a prosperidade que você nem imagina. Como isso pode acontecer? Dando crédito à voz do seu profeta. Fidelidade, gratidão, honra. Boa administração dos recursos que Deus trouxer às suas mãos. A receita, o custo nunca pode ser maior do que a receita. Você não pode gastar mais do que você ganha. Vai comprar algo, 3 perguntas. Quero, preciso, posso. Vai comprar no cartão de crédito, apenas bens duráveis. Vai almoçar com a namorada, vai fazer uma graça, vai. Paga no dinheiro ou no cartão de débito. Ah, não tem, vou passar crédito. Se você está namorando um cidadão desse que tudo passa no crédito, cai fora. Que vai ser um inferno na sua casa. Então, quando ele for pagar, fica de olho. Vai pagar como? No débito. Ah, esse sim. Coisa boa é terminar o mês sem dever nada para ninguém. Não adianta ficar dizendo: o Senhor não me abençoa, quando você não faz a sua parte. Essa é uma igreja de um povo próspero. Tem os 2 crentes que entenderam. Essa é uma igreja de um povo próspero. Porque a prosperidade é a promessa de Deus para o seu povo. Mas para um povo que sabe administrar recursos. Deus vai colocar recursos na sua mão. Coisas que você nem imagina. O Senhor tem me dado palavra há um tempo. Que jovens se levantarão com ousadia. No empreendedorismo. E irão se tornar homens de uma prosperidade muito grande. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas, prosperareis. Eu tenho uma semana falado sobre essa questão financeira.
E eu quero que você compreenda a importância de ouvir, de obedecer. Obedeça. Deus vai te prosperar nessa terra. Josafá ouviu, obedeceu, praticou, prosperou. Nessa semana você ouviu, agora bota em prática e como resultado você vai encontrar prosperidade da parte de Deus para a sua vida. Se você não quiser prosperar, essa palavra não é para você. Mas se você entende que Deus tem prosperidade para a sua vida, em todas as áreas, eu sei que o Senhor certamente falou ao seu coração. E vai continuar falando. Eu quero orar junto com você. Para que assim como a resposta de Deus foi tão efetiva na vida daquele rei, daquele povo, seja também na sua vida. Você que está pensando na segunda-feira, você que ouviu notícias de que tem um exército pronto para atacar a sua vida, você que está com temor no coração por ruídos que você ouviu na TV, através da boca dos economistas, do reino para dentro não há crise. Do reino para dentro nós temos encontro com Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele que, 2 Coríntios 8:9 diz que pela sua pobreza nós nos tornamos ricos. Esse Jesus morreu por mim e por você, para que a gente alcance toda a promessa que lá na cruz ele já conquistou. Nós vamos crer nessa palavra, tomar posse para a nossa vida e vamos viver o melhor do Senhor em o nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, por que assim Pai fez das suas lutas, as lutas que o Senhor tomou à frente. Assim também, ó Deus, eu quero crer que o Senhor vai tomar a luta desse povo por sua. De um povo que clama ao Senhor, de um povo que se expõe, de um povo que se lança em tua presença, de um povo de um caráter íntegro, de um povo que trilha o curso da fidelidade, de uma multidão que decidiu ouvir a sua palavra e nela confiar, que entende quando o seu espírito fala, que recebe quando o profeta é usado, assim como o Senhor foi com Josafá, que se colocou de pé diante da congregação e disse que ele já cria como verdade absoluta: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. A toda angústia, toda opressão, todo desespero, hoje caia por terra, para dar lugar ao entendimento, à compreensão dos teus planos e propósitos, sobretudo tomar posse sua palavra e da direção do Senhor para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Separe a sua oferta, o seu dízimo, as suas primícias, faça isso com alegria, com entendimento. Deus tem prosperidade para a sua vida, e eu sei que Ele quer tocar a sua casa, para que rompa esse espírito de ruína, miséria e pobreza, e se estabeleça o plano perfeito de Deus sobre a sua vida. Pode trazer, e depois eu quero consagrar junto com você as suas finanças.